Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Loreta Martins, para quem não me conhece. Eu sou atriz, cantora, dubladora e professora de teatro. Eu sou atriz desde que eu me entendo por gente, basicamente. A primeira peça de teatro que eu fiz eu tinha 6 anos, e aí desde então eu nunca mais consegui parar. Esse mundo me engoliu, me envolveu, e como diz a Fernanda Montenegro, se você não consegue não ser artista, então seja, mas antes tente ser outra coisa. Eu não tive nem a chance de tentar, porque realmente para mim é igual respirar, fazer arte. E eu vou me apresentar rapidamente, só para vocês terem uma noção assim do que eu fiz e o que, que eu estou fazendo aqui. Eu sou formada na UNB em artes cênicas, bacharelado. E trabalhei com teatro desde sempre, sempre foi a minha principal opção, a minha principal função. Fiz parte de uma companhia de teatro infantil em Brasília, a CIA de Teatro Neinando, onde a gente apresentava várias peças todo fim de semana. Eu cheguei a apresentar um pouco mais de 100 peças lá de repertório. E depois eu me especializei em teatro musical pela Escola de Teatro Musical de Brasília. E foi onde eu passei, acho que os últimos 10 anos da minha vida. Dou aula de teatro desde 2008, eu acho. Então, tem já alguns anos, acho que 12, mais 14 anos, não sei. Sou ruim de matemática. E já dei aula para criança desde os 4 anos de idade até a terceira idade, adolescentes, tudo quanto é tipo de turma. E atualmente eu tô dando aula de teatro online também, desde o início da pandemia. Eu sou completamente apaixonada por esse universo e é muito legal para mim poder compartilhar um pouco do que eu sei e ver as pessoas se transformando através do ensino do teatro. Nesse tempo dando aula, eu já percebi o poder que o teatro tem de fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, é, mais confiantes, mais sociáveis, percam a timidez. A gente vai recebendo uma série de depoimentos dos alunos, né? Eu lembro que teve uma mãe uma vez, quando eu dava aula para uma turma de criança iniciante, eram dois irmãos. E aí o menino ele era mais velho e ele era mais extrovertido e tudo, e ele é muito talentoso, inclusive, sempre fazia tudo na aula. E a irmã dele era completamente fechada, assim, ela não interagia com ninguém, passava a aula inteira calada e tudo. Aí ela fez um semestre de aula, começou a falar, a se. Eu tô ouvindo alguém. Tá dando um sanduíche na minha cabeça. Ah, então faz o seguinte, sai do português e vai para áudio original. Beleza. Pronto. Obrigada. Aí, enfim, aí essa aluna fez um semestre de aula e aí ela começou a socializar, fez algumas amizades ali. E aí a mãe dela veio falar com a gente no semestre seguinte, né? Primeiro para agradecer e depois para dizer que essa menina, ela tinha uma avaliação na escola que os professores, enfim, avaliavam ali de 0 a 10 a participação dela nas aulas, e até então ela nunca tinha conseguido ser avaliada, ela não tinha recebido nunca nota até então, porque ela não participava, não falava nada, e depois de entrar na aula de teatro, ela finalmente conseguiu ser avaliada, teve uma avaliação péssima, segundo a mãe, porque a menina começou a falar pra caramba na aula, mas a mãe veio falar com a gente muito emocionada e muito agradecida, porque foi a primeira vez que ela viu a filha dela socializando. E ver essas mudanças em cada aluno é uma coisa muito gratificante, assim, pra gente, sabe? Desde criança até adulto, assim, do tanto que as pessoas
saem da aula transformadas mesmo, assim. Eu realmente vejo para mim como uma das minhas missões conseguir transformar vidas através da arte e de uma forma leve, de uma forma gostosa. E, e foi por isso que eu decidi continuar dando aula depois que a pandemia começou. Eu saí de Brasília para trabalhar com dublagem, é o que eu estou fazendo atualmente. Mas eu não pretendo parar de dar aula, porque é uma coisa que é um alimento para a alma, assim, para mim e acho que para os meus alunos também, pelos feedbacks que eu tenho. E, bom, esse é um pouquinho da minha história. E aí eu trouxe algumas coisinhas que eu pensei que talvez pudesse ajudar vocês nesse ramo da interpretação de fundamentos básicos do teatro, coisas que pode ou não agregar para vocês, mas enfim, espero que agregue um pouquinho. Quando eu entrei na universidade, uma das primeiras coisas que um professor falou para mim foi que todo ator, ele é, antes de ser ator, um excelente observador. E essa frase é um mantra para mim, é uma coisa que eu repasso para todos os meus alunos e que realmente mudou a minha forma de enxergar a nossa profissão, assim. A partir da observação, você consegue entender e ler completamente uma pessoa. Não completamente, vai, as pessoas têm várias camadas, né? Mas você consegue ler muita coisa só observando e observando de fato. A gente tem o hábito na nossa vida de ser sempre muito acelerado e muito dentro do nosso mundo, né? E a gente não percebe tanto o que o outro tá dando de informação pra gente, no jeito que ele fala, no jeito que a linguagem corporal dele se expressa, é, enfim, num olhar, num gesto. Só de você prestar atenção nisso, você já consegue ler aquele personagem. E isso é muito legal para uma aula de teatro, é o que a gente mais usa na dublagem, por exemplo, porque a dublagem eu não tenho ensaio, né? Eu vejo a cena uma vez e aí eu já dublo a cena em cima, então eu preciso fazer essa leitura só observando. E eu acho que vocês podem usar muito para a interpretação de vocês. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui, dentro desse quesito da observação, para dar uns exemplos para vocês. Por exemplo, se eu paro para observar um diálogo entre duas pessoas e eu vejo com quem essa pessoa está falando, ou não, vou colocar na situação de vocês, de interpretação de evento. Vamos supor que eu esteja num evento com várias pessoas, um evento presencial, ao vivo, e aí aqui eu estou dando uma palestra para vocês e vocês estão todos na minha frente, ao vivo presencial. Se eu estou falando com vocês na minha frente aqui, eu tenho uma projeção de voz X. Eu me coloco diante de vocês de uma forma. Eu vou falar um pouco mais alto, né? Porque tem um monte de gente me assistindo, então eu projeto um pouco mais a minha voz. Eu falo de uma forma mais expansiva, eu uso gestos mais expansivos. Aí vamos supor que a Raquel, por exemplo, está na produção. Aí ela vem falar comigo alguma coisa técnica. Então, ela vem aqui e aí eu vou parar de falar aqui o que eu tô falando para vocês, e aí eu vou virar e vou falar alguma coisa para ela aqui, que é alguma coisa mais técnica, que de repente a plateia toda não vai ouvir. E aí o meu tom de voz, o meu volume já cai um pouquinho, a minha linguagem corporal já fica menor, porque a pessoa com quem eu tô falando tá mais próxima de mim. Isso diz uma questão de relação também. Se eu falo para ela aqui um pouco mais baixo e com gestos mais sutis e tudo, isso já me mostra um tipo de relacionamento que eu tenho com ela diferente do tipo de relacionamento que eu tenho com as pessoas que eu tô falando aqui na frente, que de repente isso aqui é mais impessoal do que a pessoa que vai falar aqui do meu lado. E ainda existe, por exemplo, a possibilidade de eu falar comigo mesma. Eu posso estar aqui falando com vocês, todos na minha frente, muito alto, não sei o que, não sei o que, e aí de repente eu me embanando com alguma coisa. Nossa, embananar, quero ver vocês traduzirem isso aí para a língua de vocês. Aí eu me atrapalho com alguma coisa aqui, e aí eu penso e faço esse porém aqui. Nossa, falei embananar. Quer dizer, eu mudei a pessoa com quem eu tô falando. Antes eu tava falando para vocês,
E aí, de repente, eu começo a falar comigo mesma. O meu foco automaticamente já fica mais baixo, a minha voz automaticamente já fica mais baixa, o tom de tudo que eu tô falando já é mais baixinho, porque eu tô falando comigo mesma. E isso tudo a gente consegue observar na vida, nas pessoas mesmo. Se alguém tá falando, se você tá falando com um amigo e aí você tá lá, não, não sei o que, não sei o que, não, mas peraí, aí, nossa, não, falei besteira. É outra coisa, a gente já tem esses diálogos internos e esses diálogos externos, vou chamar assim, na vida. E é só uma questão de observar e colocar no que a gente faz, né? No meu caso, para cena. E é algo que eu imaginei que vocês pudessem observar entre vocês também. Dentro desse. Então, isso é uma das coisas que eu acho legal pontuar com quem a pessoa está falando, né? Então, você tem um público, uma plateia, você tem um diálogo com alguém próximo, você tem um diálogo com você mesmo. No teatro, acho que talvez não tanto em eventos, mas no teatro a gente ainda tem falar com Deus ou com uma entidade ou com algo assim, que o tom da pessoa muda, o foco, ela começa a olhar para o céu, um tom mais sereno, né? Então, sei lá, se você tá na rua e você fala, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda nisso, seu olhar já sobe. Enfim, eu não sei se vocês conseguem aplicar isso para evento para vocês, mas na cena a gente tem muitas cenas no teatro que falam com essa coisa mística, enfim, religiosidade. Outro ponto que a gente pode colocar que eu acho muito legal de observação, e isso vocês podem praticar na vida de vocês, é ver o ritmo que a pessoa fala associado à idade que ela tem. Isso eu acho uma coisa muito fantástica. Se é uma criança, por exemplo, uma criança que está aprendendo a falar. Criança que está aprendendo a falar, ela faz devagar, né? Porque ela fica pensando nas palavras que ela fala. E aí ela tem que pensar e é tudo mais devagar. À medida que essa criança vai crescendo, ela vai acelerando a fala. Então, se a criança tá falando aqui assim, porque ela tem um quinzinho de uns 5 anos, à medida que ela vai crescendo, ela vai começando a ficar mais agitada. Até que ela vira tipo uma adolescente. E aí vocês já viram que adolescente fala muito, muito, tipo, muito rápido. Adolescente, gente, se vocês verem adolescente falando no metrô, por exemplo, ou na rua, ou qualquer coisa, é tipo assim, sei lá, 355 mil palavras por segundo. E aí vocês estão ferrados pra interpretar isso que eu tô falando nessa velocidade, né? Então, reza pra não pegar evento de adolescente falando, porque senão. E à medida que essa pessoa vai envelhecendo, ela vai voltando a falar mais devagar. Então, do adolescente falando, tipo, muito rápido, você vai para uma pessoa, um adulto jovem, que segura um pouco mais essa velocidade, até que ele vai ficando cada vez mais velho. E aí, quando você fica mais velho, aí, meu filho, a vida já tem mais pressa, né? Aí não precisa mais dessa pressa toda. Pra quê que você vai falar sei lá quantas palavras por minuto. Não precisa disso. Isso eu acho é quase uma coisa universal, assim. É claro que toda regra tem a sua exceção, mas a partir do momento que vocês começam a se atentar para isso na vida de vocês, observem as pessoas. Claro que hoje em dia, com a pandemia e com a máscara, fica mais difícil. Mas era um exercício que eu gostava muito de fazer, assim, ver as pessoas conversando, a velocidade que elas estão falando, e aí você começa a associar a idade que elas têm, e não só a idade que elas têm, mas isso cria uma série de indicativos pra gente de quem é aquele personagem, vou chamar de personagem, mas pode ser uma pessoa real, né, na vida. De quem é aquela pessoa. Tem um filme que eu não vou lembrar o nome agora, mas que é com o Justin Timberlake, que ele tem o tempo dele tatuado no braço e aí o tempo fica correndo. Não lembro o nome do filme agora. Mas enfim, esse filme é muito bom, que fala sobre isso do tempo. E aí ele fala que pessoas de classe social mais baixa estão sempre correndo contra o tempo, enquanto as pessoas mais ricas
estão sempre sem pressa. E aí, depois que eu vi esse filme, eu comecei a me atentar para isso também na questão da velocidade da fala. Se vocês forem ver filmes, enfim, que tem personagens na socialite, na novela, todo mundo fala num ritmo um pouco mais, a coisa é mais tranquila, é mais suave, sabe? Você já pensa ali a pessoa in time, isso, Raquel. Você já pensa na pessoa ali, né, tomando um drink na beira da praia, enfim, é um outro ritmo. E aí, se a pessoa é de uma classe social mais baixa, ela tá sempre ali, correndo. E esse filme, eles representam isso muito bem. E isso é associado também à velocidade de fala da pessoa. Um outro filme que mostra isso muito legal também é o... Ixi, com a Audrey Hepburn, que ela canta I Could Have Danced All Night. É um musical. My Fair Lady. Acho que traduziram pro Brasil como Minha Pequena Dama, Minha Adorável Dama. Não lembro o nome. Mas ele fala exatamente isso. Ele pega, ela é uma florista, e aí acho que ele é tipo um fonoaudiólogo, um cientista da linguagem, enfim. E decide ensinar, transformar ela numa dama. Ela é uma florista, assim. E aí ele fala, em tantas semanas eu vou transformar você numa dama da sociedade, todo mundo vai achar que você nasceu em berço de ouro. E aí ele começa a ensinar ela a falar mais devagar, a pronunciar melhor as palavras. E aí a personagem, a personalidade dela muda completamente. Então, essa questão da velocidade e de onde a pessoa fala também já te dá uma série de indícios de quem é aquele personagem, de quem é aquela pessoa, né? Outra coisa que eu acho legal de observar também, que vocês podem também observar na, na rua, na vida, é como a nossa respiração está associada e o ritmo estão associados ao que a gente está sentindo. Então, por exemplo, nesse ritmo da pressa, por exemplo, eu tenho sentimentos óbvios, né? Ansiedade, impaciência. E eu tenho também, por exemplo, a raiva. E a raiva, ela vem quando a pessoa exala. Então, se eu, por exemplo, faço isso aqui, eu já trago uma coisa mais para baixo, e isso traz uma carga de emoção mais pesada, mais endurecida, né? Enquanto se a pessoa, por exemplo, tá feliz, ou feliz nem tanto, feliz ele pode ser agitado também, mas sonhador, ou inspirador, ou apaixonado, aí a pessoa já tá num outro ritmo, inspirando e falando tudo mais aéreo, em outra energia, né? Isso você consegue reparar também nas pessoas conversando na vida, assim. Acho bem interessante. Ui, falei pra caramba. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ainda queria falar e não cheguei a falar. Ah, tem uma coisa muito legal que eu acho também, que é de lugar de fala, que está associada a essa coisa das classes sociais, que ele explora muito no filme do My Fair Lady. Que quando a pessoa tem menos estudo, isso, principalmente no inglês, no português, a gente fala num lugar diferente, né? Um pouco mais gutural, então não é tão nítido, mas no inglês, por exemplo, a pessoa fala com uma coisa mais nasal, é tudo muito mais aqui, assim. E à medida que ela vai ficando cada vez mais letrada, isso vai criando outros espaços dentro da cabeça dela e ela vai ganhando harmônicos de som mesmo. Eu não sei se eu tô um pouco rouca. Não sei se eu vou conseguir reproduzir para vocês, mas é sair de um lugar que você tá aqui o tempo todo falando aqui, sabe? Tipo, gente, não, hoje, sério, aconteceu uma coisa que eu preciso contar para vocês. E aí você sair desse lugar aqui, bem achatado, bem nasal, e ir puxando cada vez mais o palato para vir para um outro lugar aqui. E aqui eu já estou no lugar o que discutindo quais foram os meus investimentos do último ano e se esses investimentos vão ser rentáveis ou não. Sabe? Essa coisa do espaço mesmo, assim, que a gente vê até refletido, por exemplo, na arte, né? Falando na arte,
Esse lugar aqui é um lugar muito mais próximo da ópera, por exemplo, né? Que é uma coisa vista como high society e tal. De você falar aqui e os personagens todos terem esse fundo de voz, esse palato alto. Depois, inclusive, eu vou querer que vocês me falem como é que fala palato em inglês, não sei. E, e quando você vai para outros tipos de arte mais populares, aí a coisa vai ficando mais aqui, mais achatada, acho que é, Raquel, mais achatada, mais para frente, mais nasal mesmo. Por exemplo, no teatro musical, que a gente tem, não sei se vocês conhecem o termo belter, que são pessoas que cantam como se soasse gritado. O teatro musical é uma arte mais popular do que a ópera, né? Então isso tudo se traduz na arte e eu enxergo como um reflexo da nossa vida mesmo, assim. Enfim, essa é a minha paixão, assim, é pesquisar, observar como é que a gente vive, como é que a gente age e como é que a gente pode fazer para trazer isso cada vez mais para a cena, para a arte, para a leitura de pessoas. E à medida que você vai fazendo isso, você também vai compreendendo, eu acho, o tempo de cada um também. Você poder se colocar no lugar de outra pessoa no teatro te proporciona enxergar o mundo pela ótica dessa pessoa, né? Então, a partir do momento que eu faço um personagem que é diferente de mim, em idade, em classe social, em profissão, em gênero, enfim, a partir do momento que eu busco dentro de mim essas características para interpretar essa outra pessoa, isso faz com que eu consiga enxergar um pouquinho o mundo da forma como essa pessoa vive. E aí, isso eu acho que é uma das maiores lições que o teatro traz para mim e acho que para todos nós, né? Como desenvolver essa empatia mesmo pelos outros, né? Porque mesmo que eu seja extremamente técnica, porque a gente tem todas essas técnicas, na verdade, para auxiliarem a gente como estudo, mas a verdade é que na hora que a gente vai fazer, o ideal é que você não fique racionalizando, né? Mas mesmo que eu fique racionalizando e seja extremamente técnica, se eu vejo uma pessoa falando comigo, dentro desses exemplos que eu dei para vocês, super rápido, sem respirar, colocando todo o ar para fora, não sei o que, eu já faço uma leitura corporal daquela pessoa, sabendo que aquela pessoa tá ansiosa, que aquela pessoa tá brava, que aquela pessoa tá passando por alguma coisa na vida dela ali que tá fazendo com que ela haja dessa forma comigo. Então, isso me faz ser um pouco mais, ter um pouco mais de compaixão, eu acho, por todo mundo. Que é você sair um pouco do seu lugar, do seu eu, do seu mundo, e se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa é a beleza do interpretar, independente de ser no teatro ou em qualquer ramo da interpretação, né? É você saber ser gentil com os outros, de se doar e doar a sua voz e doar a sua empatia para que a mensagem do outro seja transmitida.